Oi, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez nessa quarta-feira. Eu estou adorando fazer essas lives às quartas-feiras. Estou até pensando em, tô até pensando em fazer no Facebook também. Eu acho que de segunda-feira eu vou começar a fazer no Facebook. Vou ver se para a próxima semana ou para outra. Eu te aviso, tá bom? Mas eu estou gostando muito de estar aqui. O pessoal tem falado comigo, falado que tem gostado bastante, tem curtido. E eu estou muito animada para a live de hoje, porque a gente vai falar de um assunto que eu acho muito importante, que é a questão do exemplo. E por que eu falo isso? Eu falo com muitos pais, vocês, né, se tem alguém aí que é novo, que nunca me viu por aqui, coloca aí nos comentários que está me vendo pela primeira vez. Se não, me fala de onde você é, se você tem filhos, quantos anos eles têm. Vamos conversando aqui no chat, que finalmente, depois de séculos e séculos, agora eu consigo, prometo. Escreve aí para ver se dá certo. Escreve aí. Eu vou escrever para você. Estou ao vivo. Fala aqui comigo. Aí, mandei um aí, vê se vocês receberam e conversa comigo. Fala quem é você, qual é o seu nome, de onde você está falando, que a hora que eu ver seu nomezinho aqui, eu vou falar o seu nome, que aí agora você tem certeza que eu consigo agora conversar com você, finalmente, que a gente nasceu no século passado, mas a gente vai se atualizando, não é verdade? Então, estamos aqui, firme e forte. Dessa vez eu consigo, tá bom? Olha, então é o seguinte, nessa live de hoje, a gente vai falar da questão do exemplo. Porque, como eu disse, muitas mães vêm falar comigo e elas dizem assim, olha, meu filho não sai da internet, meu filho está viciado no celular. Ah, Alfredo Lima, sim, recebi, já te acompanho faz tempo. Aí, chefe Panda, sempre alerta, bom te ver por aqui. E as pessoas, não é verdade, chefe Alfredo, o pessoal não fala isso? Os pais dos adolescentes que a gente acompanha lá no grupo escoteiro não fala? Nossa, não sai da internet, é o tempo todo nesse computador, nesse videogame. Não é assim que eles falam? E, e assim, muitas coisas que os pais falam comigo, a gente percebe que vem um pouquinho do pai também. É uma coisa meio inconsciente. Às vezes a pessoa não percebe, mas o filho. A Elis Regina já falava assim, né? Que somos como os nossos pais. O século mudou, o tempo mudou, mas os nossos filhos ainda são como a gente. E nós ainda somos como os nossos pais. Falei nas lives anteriores que a gente não precisa repetir as você entendeu, né? As coisas ruins que os nossos pais fizeram com a gente, porque eles fizeram o melhor que eles tinham. Só que a gente evoluiu. Hoje a gente tem muito mais recurso do que os nossos pais tiveram, e os nossos filhos certamente terão mais recursos do que a gente. Então não justifica a gente repetir inconscientemente, no piloto automático, as coisas ruins que os nossos pais fizeram, porque eles não tinham os recursos que a gente tem hoje, a gente tem que evoluir, né? Então, assim, muitas coisas do que eu ouço os pais reclamando, eu percebo nos pais. E eu falo, gente, eu sou mãe, então, assim, quando eu tô dizendo assim, não se sinta ofendido, eu não estou falando para você especificamente, eu não estou te criticando, eu me incluo nesse grupo de pais que fazem muita coisa errada, a intenção é sempre a melhor, a gente sabe. Não tem nenhum pai que eu conheça, e eu conheço um monte de mãe, um monte de pai, não conheço nenhum, fala assim, não, hoje eu acordei e o meu propósito de vida é fazer uma coisa ruim para o meu filho. Não existe isso. Fala aí, você já acordou com isso? Não, hoje eu vou acabar com a vida do meu filho. Hoje a minha intenção é fazer com que ele se dê mal. Hoje eu vou ser ruim para ele. Hoje eu vou ser um péssimo pai. De propósito, estou decidido. Não é assim. A gente sempre quer fazer o melhor por quem a gente ama, né? Só que nem sempre o plano sai conforme combinado, né?
Eu tenho uns dados estatísticos a respeito de, por exemplo, vício na internet, vício nos smartphones, né? Que agora smartphone, a última coisa que ele faz é ligar, né? Celular ele só não liga, o resto ele faz tudo. É rede social, é jogo, é videogame, é tudo, né? Câmera, mídias, tudo, né? E tem já, acho que a maioria que me acompanha aqui já sabe, já falei isso outras vezes, já existe, já existe clínicas para tratar de vício no celular. Sabia disso? Sabia que tem até nome, vício em smartphone, desculpa, vício em smartphone tem um nome, e é bem bonitinho, chama assim, ó, nomofobia. É uma abreviação de no, de não, mo, de mobile, que é móvel, né, celular em inglês, e fobia, nomofobia, significa vício de celular, vício no celular. E eu pesquisei a respeito disso, inclusive, se você quiser, eu posso falar mais a respeito disso, sabe, desses vícios que tem, que muitas jovens, crianças estão tendo a respeito de celular de uma maneira geral, internet, videogame, mas as estatísticas que eu descobri é que assim, ó, 2 em cada 3 pais, olha, 2/3, hein, dos pais acham que os filhos usam demais o celular. 2 em cada 3 pais acham que os filhos usam demais o celular, tá? Isso foi feita uma pesquisa aqui no Brasil com mais de 2.000 entrevistados. E aí a gente pensa o seguinte, bom, 2/3 dos pais acham que os filhos estão viciados no celular. Aí foi feita com os mesmos entrevistados, aqueles que já tinham um relacionamento, que estavam em algum relacionamento, metade deles achavam que o seu próprio companheiro abusava um pouco do uso de internet, mídias sociais ou celular, que fosse. Metade. Então vamos pensar. 2/3 dos pais acham que os filhos abusam. Metade dos que tinham algum relacionamento achavam que o seu companheiro abusava do celular. Mas apenas 33%, ou seja, 1/3, admitia que também dava uma abusadinha de vez em quando. O que esses números me mostram? Primeiro, talvez a gente esteja achando que os nossos filhos estão mais tempo no celular do que a gente. E isso se deve a 2 fatores. O primeiro é que, assim, nossos filhos geralmente não trabalham, né? Então, quando eles estão no celular, geralmente é por lazer, é por, vamos dizer, diversão, né? Eles estão buscando entretenimento. Nós, os adultos, a maioria trabalha. E nós, a maioria de nós, usa como justificativa para usar o celular o tempo todo, que é por conta do trabalho. Só que a gente sabe que nem sempre é por causa do trabalho, porque afinal de contas, a gente não precisa responder imediatamente o dia inteiro, ainda mais quando a gente está em casa com os nossos filhos, que geralmente é o período que a gente não está trabalhando, geralmente, né? Lógico que tem exceções, estou falando do geral. A gente não precisa responder imediatamente, a gente não precisa ficar sabendo da coisa imediatamente, mas a gente fica lá. E como a gente tem essa desculpa, não posso deixar passar nenhuma mensagem, a gente acaba ficando também, mas a gente diz que está, para nós mesmos, a gente diz que a gente está trabalhando. Não estou dizendo que não é sempre, às vezes a gente está mesmo trabalhando, mas nem sempre. Ó, estou recapitulando, 2/3 dos pais falam que os filhos estão viciados na internet, mas aqueles que têm um relacionamento, metade deles acha que o companheiro está viciado, só que 1/3 apenas acha que ele próprio dá uma abusadinha. Essa conta não fecha, essa conta não fecha, porque se só 1/3 admite, por que metade acha que o seu companheiro está viciado e ele não? Ó,
Eu ouvi uma frase uma vez, eu estou falando muito de internet, de celular, mas isso tem tudo a ver com o que eu estou te propondo hoje, que é falar dos nossos exemplos e de o quanto os nossos exemplos influenciam as atitudes dos nossos filhos e o quanto o nosso exemplo vai fazer com que a gente resgate o relacionamento com os nossos filhos. Eu já chego lá, eu já vou juntar todos esses pontos, você vai ver. Fica comigo, não vai embora. Uma frase que eu ouvi há algum tempo. Quando você aponta o dedo para 3 dedos apontando para você mesmo. Ó, tô apontando o dedo, tem 3 dedos apontando para mim. O que significa isso? É o seguinte, quando você olha o defeito de alguém, quando você olha, quando você aponta o vício em alguém, provavelmente aquilo te incomoda também. Provavelmente aquilo que te incomoda no outro é algo que te incomoda em você mesmo. É uma coisa meio maluca. No começo eu não fazia muito sentido para mim, mas eu fui refletindo bastante a respeito daquilo e fui admitindo. Olha, vou ver se isso é verdade ou não. Toda vez que eu via alguma coisa numa pessoa que me incomodava demais, eu comecei a analisar com mais cuidado, com mais carinho, e muitas vezes, lá no fundinho, eu percebia que era um resquício, ou de alguma coisa que já me incomodou em mim, e eu posso até ter mudado, mas antigamente eu fazia, ou tem alguma coisa naquela pessoa, naquela atitude que está me incomodando, que está ligada a mim. Então, pensa a respeito disso. Toda vez que você aponta o dedo para alguém, 3 dedos seus estão apontando para você. Eu achei essa analogia perfeita, essa comparação, né? Perfeita. Porque, lembra da conta? Metade das pessoas, das 2.000, das que tinham um relacionamento, falam que vê no companheiro um certo abuso das redes sociais, da internet, mas só 33% admite que ele próprio dá uma abusadinha. Na pesquisa, inclusive, esses 33% falavam de ficar de madrugada, ou seja, fora do horário que teria outras coisas para fazer, entre trabalho, suas atividades em casa, estudo, e dar atenção para os filhos. Percebe que essa conta assim, tem alguma coisinha que não bate? Deixa eu te dar uma outra informação que mostra um pouco dessa incoerência nossa. Tem um livro que, assim, eu não sei se ele já tem em português, mas a tradução do nome dele em inglês, uma tradução livre, seria O Vício e Internet entre Crianças e Adolescentes. O autor desse livro, ele diz o seguinte, que tem 3 níveis que a gente pode considerar do uso dessas redes sociais, dessa internet, dos jogos, de toda essa parte da tecnologia. O uso consciente é o nível quando o virtual não atrapalha a vida real. Quando a vida fora do mundo virtual mantém sua rotina, mantém suas tarefas, mantém suas obrigações. Esse é o uso consciente. Agora, existe o uso abusivo. O uso abusivo, ele é classificado quando, segundo esse livro que eu falei para vocês, né? Quando as atividades online, elas são priorizadas em detrimento às atividades da vida real. Então, assim, o carinha prefere ficar na internet do que, por exemplo, fazer um passeio com a família. E aí o uso dependente, que aí já se torna um vício, né, já é classificado como vício, é quando o virtual atrapalha o real, e existe uma falta de controle, uma perda do controle sobre a vontade a vontade de continuar naquela rede social, você não consegue mais vencer, aí já é considerado um vício, né? E em 2016, a gente tem um dado que em 2016, o Brasil era uma das populações que tinham maior média de horas de tempo usando o celular. Era quase 5 horas em 2016.
Eu não tenho dados mais atuais, eu não achei nenhum dado mais atual do que 3 anos atrás, mas eu vou te mostrar um gráfico agora, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. A fonte desse gráfico, eu achei na revista Exame, tá? Quer ver? Vou mostrar aqui para você. Onde está? Onde está os corações? Não estou conseguindo mostrar aqui, não. Espera aí que eu vou copiar aqui. Só um instantinho, tá? Vou copiar aqui e compartilhar com você. Vou só por aqui que não estou achando mais. Um segundinho só, vou mostrar essa estatística para você. Você vai ver que é bem apavorante. Quer ver? Vou achar agora aqui para você, um minutinho. Pronto, já pus aqui. Tá vendo já um gráfico? Esse gráfico, ele mostra os dados dessa estatista aqui, ó, é a empresa que fez esse levantamento desses dados, e ela diz assim, olha, esses dados aqui em laranja é o uso em 2012, tá, do uso de horas por dia no celular, tá, em 2012, ó, Brasil, China, Estados Unidos, Itália, Espanha, Coreia do Sul, Canadá, Reino Unido, Inglaterra, né? Alemanha e França, tá? O número de horas ao Brasil estava equiparado aqui mais ou menos à Espanha, olha. Tá vendo? Isso em 2012. Aí, o dado em vermelho é de 2016. Olha o quanto o Brasil cresceu. Os demais cresceram também, todos eles cresceram, e é natural, né? Porque a tecnologia foi sendo popularizada e tudo mais, mas olha a proporção o Brasil mais que dobrou, passou para 4 horas e 48 em 2016, quase 5 horas de uso do celular. Quando fala celular, é nas redes sociais, na internet, joguinhos, tá? Não de telefone em si, né? Em comparação aos outros países, olha. E o Brasil ainda é o campeão, e disparado, né? Eu acho, gente, esses dados, assim, assustadores, assustadores. A nossa cultura é a que está mais dedicando tempo. Apesar de que, assim, né, não é com relação ao número de horas que a gente fica no celular que denota um vício, tá? É mais relacionado à atitude da pessoa quando fica sem, os sintomas que ela tem, mas esse é assunto para outra live. O que eu estava querendo mostrar para você é que, assim, olha, a gente sabe que os nossos filhos estão passando muito tempo na internet, um tempo excessivo. Gente, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve, que a gente deve proibir nossos filhos de usarem a internet. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. A gente precisa, é um recurso importante para a gente. É, se a gente, não tem como viver. Se você fala assim, não vou deixar meu filho usar a internet, sabe, nem 8 nem 80, isso também não é bom. Tudo que é demais atrapalha. Claro que existem idades, né? Mas eu estou falando de adolescentes, né? Nosso alvo aqui são os pais e as mães de adolescentes. Você não deve, né? É o que os especialistas todos dizem, é o que a gente percebe na prática também. A gente não deve impedir que os nossos filhos usem a internet, usem a tecnologia, celular, smartphone, tablet, o que seja. A questão é a rotina e a normatização desse uso. Olha, Bruna Lobo, estou por aqui, Valdirene, levantando a mão também. Obrigada, gente, vocês estão sempre acompanhando, muito obrigada, viu? Estão gostando dos temas que eu estou falando, a respeito dos exemplos? Está gostando desses dados que eu estou trazendo sobre o vício na internet?
Vai falando aqui para mim, tá bom? Ó, então, o que eu estava falando para vocês é que, assim, não é para proibir o jovem de usar. O que a gente deve fazer é estabelecer uma rotina na vida real para que esse uso seja consciente, não seja nem abusivo e nem dependente. Aqueles dados que eu trouxe para vocês antes. Mas, assim, o que a gente percebe com relação aos pais? Primeiro, os próprios pais não têm uma rotina organizada. O Jerônimo Temel, que é o meu mentor, né? Uma pessoa que eu sigo e que faz muito sentido para mim. Inclusive, tem um quadrinho ali, deixa eu ver aqui. Tem um quadrinho aqui atrás de mim, azul, que está escrito assim, ó, se fosse fácil, todo mundo faria. E é dele esse quadrinho. E ele diz o seguinte: parece que existe um neurônio que liga a abertura dos nossos olhos de manhã com um músculo que vai até a mão, porque a gente já acorda, já pega o celular e já vai direto para ver o WhatsApp, direto para ver o que está acontecendo na vida virtual, né? Essa definitivamente não é uma rotina muito boa, mas eu conheço muita gente que faz isso. E não só eu conheço, quanto eu vejo também muitas estatísticas a respeito de pessoas que a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular. Às vezes usa como despertador. Eu até tenho um despertador, eu vou te mostrar aqui. Olha, que bonitinho. Esse daqui desperta de verdade. E não é o celular. Apesar de que eu tenho usado o celular para meditar, mas eu tenho me controlado, eu não vou olhar as mensagens do WhatsApp logo de manhã, na maioria dos dias, porque eu estou construindo isso daí que eu estou falando para vocês, essa rotina de não ficar olhando o celular toda hora. E aí, os pais não têm essa rotina já definida. Tem mais alguém aqui que acorda e já vai direto para o celular? Ou que não larga dele nem para ir no banheiro? Se tiver, fala assim, eu. Fico no celular o dia inteiro. Tem gente que não percebe que fica, né? Por isso que eu falei daquelas estatísticas no comecinho, para a gente perceber que a gente não está consciente. A gente diz que os nossos filhos estão viciados, mas a gente mesmo não percebe que a gente também está, né? Então, olha, deixa eu mudar de assunto um pouco com relação a esses exemplos, que eu estou falando muito de celular, muito desse vício de ficar na internet, porque é um assunto muito recorrente. Os pais falam o tempo todo a respeito disso, se queixam muito a respeito disso, e eu fui atrás desses dados para mostrar para vocês que, na verdade, lembra daquele gráfico que eu mostrei do crescimento? Não é só jovem e adolescente que está nesse gráfico, não, viu, gente? Estou falando de população em geral, tá bom? E vou dar outro exemplo, questão de bebida e direção. A gente sabe que adolescente não dirige, né? Teoricamente, a maioria não dirige. Não deveria, pelo menos, porque no Brasil só pode dirigir depois de 18 anos com habilitação, né? Mas a gente percebe que muitos jovens, quando vão dirigir, eles não têm muito discernimento a respeito do risco de beber e depois dirigir. A gente sabe que tudo isso tem um pouco a ver com a questão do término da formação do cérebro, eu falo sempre isso para vocês, né? Que o nosso cérebro se desenvolve daqui da parte de trás e vai se desenvolvendo ao longo das 2 primeiras décadas da nossa vida, até lá pelos 21, 22, depende, né? Mais ou menos, anos, que essa parte do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelas decisões, pelo freio, né, o freio social, vamos dizer assim, aquela coisa que vamos fazer uma loucura? Não, peraí, quais são as consequências disso? Os adultos têm isso muito mais desenvolvido do que os jovens, isso é natural, a gente percebe claramente, não é? E eu já disse várias vezes que isso é por conta do desenvolvimento físico. A caixa, a coisinha cinza aqui na cabeça deles ainda não está totalmente formada. Então, por isso que a gente deve tomar cuidado quando vai criticar nossos filhos com relação às escolhas deles, porque nem todas as escolhas são porque eles
são avoados, eles não têm o mesmo nível de desenvolvimento cerebral que a gente adulto tem. Mas a gente percebe que depois dos 21 anos, muitos ainda estão nesse impulso. Só que eu fui pesquisar com relação a essa questão de beber e dirigir, e você sabe que mais de 16% das que admitem, das pessoas que admitem dirigir depois de beber, isso depois de 10 anos da lei seca, recentemente a gente comemora 10 anos da legislação que realmente proibiu, né? Começou aquela história de bafômetro e tudo mais. Aí no começo estava todo mundo assim, né? Com a polícia muito em cima, fazendo blitz toda hora, o pessoal deu uma maneirada. Aí 10 anos depois, quando mais ou menos virou rotina, né? Tem mais ou menos mais de 16% de pessoas que admitem dirigir depois de beber. Na verdade, assim, esses 16% das pessoas que admitem beber depois de dirigir têm a idade de pai de adolescente, que é entre 45 e 54 anos, mais ou menos. A faixa, assim, maior, né? Lógico que tem gente que é mais nova e já tem adolescente, gente mais velha e tem adolescente, mas eu estou falando do grosso mesmo da faixa etária de pai de adolescentes. Então, você imagina, se o próprio pai admite que bebe e depois dirige, como é que se espera que um jovem não vá seguir esse exemplo? Aí você fala assim, mas ele só segue o exemplo ruim? Não, eles seguem todos os nossos exemplos. É que tem uma fase da vida deles, dos adolescentes, né? Nós também fomos adolescentes, em que a gente mostra mais os exemplos contrários do que o pai faz, né? Que é aquela fase em que a gente está, adolescência, por definição, é isso, né? Aquela fase que a gente está se afastando dos valores da família, se afastando um pouco da influência direta da família, para observar outros modelos, outras referências, para comparar e definir a nossa personalidade. Mas não significa, pai, que você não tem mais influência sobre o seu filho. Muito, muito pelo contrário. E eu te falo isso de carteirinha, porque, você sabe, eu vivo falando com os meus adolescentes lá no grupo escoteiro, e eu sei de estar com eles, de conversar com eles, que os valores dos pais, os valores da família, realmente é a base que forma o caráter, a personalidade, os valores ao longo da vida daquele jovem. Mesmo que durante um período aí da adolescência ele aparente estar contra aqueles valores, aparente rechaçar, ignorar, ou às vezes ir até contra os valores e os conselhos dos pais, da família, isso não é verdade. Na prática, eles estão o tempo todo observando o que a gente está fazendo. Eu não sei se você já viu, eu acho até que eu vou deixar depois na descrição do vídeo, eu não coloquei, mas vou colocar para você, estou tendo essa ideia agora. Vou colocar para você o link de 2 vídeos, um do Marco Pianger, acho que é Pianger que fala, é o Papai Pop, ele escreveu, é um escritor, ele escreveu Papai Pop, é um barbudo lá do sul, ele fala muito a respeito dessa questão da relação de pais e filhos, só que as filhas dele ainda são pequenas, né? Acho que uma agora que entrou na pré-adolescência. O foco dele são filhos pequenos. E ele fala muito a respeito desse tema, do exemplo, né? Que ele até menciona 2 ocasiões em que a filha dele chamou a atenção dele, porque ele estava ao telefone no lugar de, não, no celular, na rede social, ao invés de dar atenção para ela. E teve uma vez que ele estava fazendo bolo junto com elas, tal, e no lugar de estar ali curtindo o momento, estava tirando selfie, postando no Instagram, fazendo aquele social nas redes, no lugar de estar ali 100% focado naquele momento. Vou deixar o link para você depois, e também de outro vídeo, esse é bem antigo, que mostra cenas do cotidiano. Aí tem um adulto andando e fazendo alguma coisa, e a criança atrás
fazendo praticamente a mesma coisa. Lembra daquela brincadeira dos sombras, que eram aqueles comediantes que iam seguindo as pessoas e imitando, repetindo o que elas faziam? Mais ou menos naquele esquema, só que era um adulto e uma criança, repetindo exatamente o que o pai fazia. Então tinha um pai que estava subindo uma escada rolante e fumando, e aí aparecia a mãozinha da criança ali fumando. Aí saía da escada rolante, apagava o cigarro no chão, jogava no chão, pisava, deixava o lixo ali mesmo, e a criança repetia a mesma coisa. E assim, várias cenas, né? Gente brigando no trânsito, e o filho também, mostrando o dedo do meio, fazendo malcriação, xingando tal, pai batendo na, na esposa, e aí o filho também agredindo a mãe. Então, assim, é bem chocante. E eu achei. Esse eu tinha visto já há muito tempo. E recentemente eu vi um que ele mostra também bons exemplos, em contrapartida, né? Mostra o pai, o marido chegando em casa, e a legenda fala assim: ensine o seu filho a ser um bom marido, ensine o seu filho, sua filha a ser uma boa esposa. Aí a mãe está lá preparando com carinho as coisas, a refeição da família. Aí o marido chega, traz um buquê de flores para ela. Aí a criança, o filho fica olhando, né? Quando eles acham que eles não estão olhando. Aí o filhinho vai lá no jardim, pega um monte de florzinha, puxa o avental da mãe e entrega para ela. Muito fofinho. Vou colocar para vocês, tá bom? Assim que a gente terminar a live, eu já coloco aqui os vídeos e depois que você vê, comenta comigo, para mim, se você gostou. E eu tenho um exemplo claríssimo, olha, eu não esqueço. Tiago tinha, deixa eu fazer as contas, uns 14 anos. Eu acho que ele tinha uns 14 anos. Eu trabalhava numa universidade aqui de Ribeirão Preto, trabalhei muitos anos lá, adoro esse lugar. E nesse dia, eu lembro que eu desci para trabalhar, morava num sobrado, e tinha janela em cima, que dava para a rua. E eu desci e estava chovendo muito. E até hoje eu ando de moto, né? Eu gosto muito de moto. E eu estava de moto indo para o serviço, estava uma chuva violenta. Eu não estava atrasada, mas não estava adiantada, estava no meu horário normal. Morava bem longe da universidade naquela época. E ao sair de casa com a minha moto, de capa de chuva, aquele toró, sabe aquele toró? Aquele toró. E quando eu saí de casa, tinha uma pessoa, um senhor, na rua e ele não estava conseguindo ligar para o trabalho, naquela época, na mão, né? Eu falei, poxa vida, de repente ele precisa ligar para um mecânico, alguma coisa, deixa eu oferecer, né? Se ele quer ligar para alguém, se eu posso ajudar de alguma maneira. E, e eu estava oferecendo ajuda para ele, né? E quando eu ouvi meu filho me chamar da janela lá de cima, da, é, da, da, meu filho me chamou da janela lá do sobrado. Falou, mãe, pode ir, que eu ligo. Eu fiquei surpresa, porque eu não achei que ele estivesse acordado, que ele estudava à tarde naquela época, e eu nunca imaginei que ele estivesse me olhando. Só que imagina a situação, eu já era chefe de escoteiros, e eu já ensinava os jovens a fazer todo dia uma boa ação. Faz parte do nosso estilo de vida, fazer todos os dias uma boa ação, ajudar alguém. E imagina, a gente ajuda alguém quando é conveniente para a gente. Quando está chovendo, quando a gente está atrasado para o trabalho, quando não é conveniente, a gente geralmente não ajuda, né? E olha, aquele dia eu estava praticando o que eu ensino e eu não imaginei que meu filho estivesse me olhando. O Tiago é uma das pessoas mais solidárias que eu conheço. Ele é uma pessoa que se importa. Ele é uma pessoa que não tem preconceito, de verdade, com relação a nada de diferença, de gênero, de religião, de etnia, sabe, de cor de pele. Ele não
tem nenhum tipo de preconceito, ele vê pessoa, não vê as outras coisas. E eu percebo claramente que isso veio de mim, percebo claramente. E olha que, né, a gente que está junto aqui bastante tempo, vocês que me acompanham sabem que a minha relação com o Thiago durante a adolescência dele foi bastante conflituosa. Bastante conflituosa. Por quê? Porque eu não dispunha dos recursos que eu tenho hoje para ser uma mãe melhor, para ter uma atitude mais proativa, para dar melhores exemplos para ele com relação a se relacionar com os filhos da gente, com as outras pessoas. E eu percebo, todos os maus exemplos que eu dei, ele segue, e todos os bons exemplos ele segue também. Então não vem com essa de que eles só seguem os maus exemplos, não é verdade, eles seguem os bons também, viu? Bom, eu queria fechar essa live de hoje fazendo uma pergunta para você. Eu queria que você fizesse o favor de responder a isso. Quem estiver online, por favorzinho, dá uma curtida no vídeo se você gostou desse assunto e comenta aí para mim, por favor, se você já percebeu no seu filho ele repetindo alguma coisa que você mesmo fez. Isso é muito importante para mim. Eu queria realmente saber, eu queria que você fizesse esse exercício de lembrar de algum momento em que você percebeu seu filho fazendo alguma coisa que você sabe que ele aprendeu com você, que é repetição do que você fez. Porque assim, olha, já falei isso inúmeras vezes, eu acho que eu vou falar isso para sempre porque faz muito sentido para mim. O Baden-Powell, que é o fundador do escotismo, BP, ele diz o seguinte, que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única maneira, né? Então, se a gente diz, faça o que eu digo, me obedeça, mas não faça o que eu faço, significa que a gente está falando para os nossos filhos para fazer uma coisa, só que nós estamos fazendo outra. Por exemplo, no vídeo que eu vou mostrar para você, tem um momento lá, vou deixar o link depois, tem um momento lá que o pai diz assim, a criança está falando para o pai, pai, eu estou te observando, eu estou sempre te observando, e vai ter alguns momentos na minha vida em que eu vou ter dúvidas sobre como agir, eu vou ter dúvidas sobre qual é a maneira certa de fazer, de agir em alguma situação. Mas nesse momento eu vou me lembrar do que eu vi você fazendo em situação semelhante. E aí aparece, né, o pai saindo de estacionamento e, sem querer, obviamente, esbarrando em um carro que estava estacionado ao lado. E pelo que aconteceu ali, a gente deduz que deve ter arranhado o carro, deve ter causado algum dano, né, ao carro que estava estacionado, e a gente vê o pai escrevendo um bilhete, né, provavelmente deixando o contato e colocando no para-brisa do veículo que ele deixou lá, e o filho olhando, né, e nessa hora o filho está narrando, né, eu estou vendo, em alguns momentos eu não vou saber como agir, mas certamente vai estar dentro de mim os exemplos que eu recebi de você a vida toda. Então, gente, é isso, não tem muito jeito. Se a gente quiser que nossos filhos sejam pessoas melhores, adivinha quem vai ter que começar? Não tem jeito. A gente vai ter que começar pela gente. De novo, a história da engrenagem, sabe? Eu já falei em outros vídeos que se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer mudar o nosso filho, não tem muito como a gente mexer a engrenagem dele. O que a gente pode fazer é mexer a nossa engrenagem, porque aí a nossa engrenagem acaba mudando e girando as outras também, né? Então é isso, gente, é o exemplo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa live. Eu achei que é um tema assim, é primordial, gente. Não dá para pensar em educar bem os nossos filhos se os exemplos que a gente dá para eles não é coerente com o que a gente espera que eles sejam, sabe? Se a gente quer que o nosso filho seja honesto, a gente não consegue que ele seja honesto se nós formos desonestos. Se a gente quer que o nosso filho seja trabalhador, seja responsável, a gente não tem como promover isso se nós não formos trabalhadores responsáveis.
A gente não consegue fazer com que os nossos filhos se alimentem bem e cuidem da sua saúde e não ingiram drogas e não vão fazer coisas perigosas para a sua saúde se nós estamos com cigarro lá na boquinha, se nós estamos descuidando da nossa alimentação, se nós estamos ficando obesos e não estamos plantando a semente do que a gente quer colher lá na frente para a nossa vida. Porque o infarto, o diabetes, o problema de saúde, ele não dá semana que vem, é daqui a vários anos, é um plantio de, de longo prazo, né? E se a gente quer que os nossos filhos plantem um futuro melhor para eles, não fecha essa conta, não dá para fazer, não dá para realizar isso se a gente não fizer primeiro, se a gente não fizer, não der o exemplo de como fazer. Eu acho esse tema inspirador. Eu acho que ele nos dá um senso de urgência, um senso de responsabilidade, mas uma esperança muito grande também, né? E aí agora, linkando os pontos, eu digo o seguinte para você. Quer que seu filho diga a verdade? Fala você também a verdade. Conta para ele das melecas que você fez. Conta para ele dos fracassos que você teve. Conta para ele como é que era a sua vida quando você era adolescente. Mas lembra, não no sentido de falar, eu sou superior, eu fiz isso, eu na sua idade eu já trabalhava. Isso não constrói, né? Isso só vai fazer com que seu filho se sinta tão distante do seu pedestal que ele não se sente capaz de alcançar, fica uma coisa longe demais. É interessante que ele perceba que a pessoa boa, honesta, responsável, trabalhadora que você é hoje, também cometeu seus erros no passado, porque ele se identifica, aí cria empatia, sabe? A pessoa se identifica com aquele adolescente que você foi um dia, que deve ter feito muita coisa boa, acho que todos nós fizemos, não é? Mas que também cometeu muitos erros. E admitir esses próprios erros faz com que seu filho aprenda, pelo seu exemplo, que a gente pode errar, que a gente pode admitir as nossas falhas. Então, seu filho não vai mentir para você quando tiver uma situação em que ele fracassou lá fora, tirou uma nota baixa. Aí, o que ele faz? No lugar de alterar o boletim, ou ficar te enrolando, falar não recebi ainda, o boletim não veio ainda, ele vai ter coragem de falar para você, pai, mãe, olha, eu não fui bem, eu fracassei, eu me dei mal. Porque ele sabe que você também já fez isso e que você não vai chegar com estupidez, com má educação, com descortesia para corrigi-lo. Lembra da live passada? A maneira como a gente fala com os nossos filhos? Às vezes ele tem medo do grito, às vezes ele tem medo da bronca, né? Só que às vezes a gente fala uma coisa, às vezes aos berros, mas a gente mostra outra coisa com os nossos exemplos. E aí não tem coerência. E quando tem incoerência, afasta, afasta, quebra o vínculo, entende? Então, para reconquistar o nosso filho adolescente, a gente deve dar o exemplo, inclusive de como agir afetivamente, tá? Você gostaria que seu filho chegasse, por exemplo, no seu trabalho e fizesse você se sentir constrangido? Você não gostaria disso. Então, ele também não vai gostar que você chegue na escola e faça coisas que ele vai se sentir constrangido. Ficar falando do passado dele, das coisas que ele não faz tão bem, nada disso agrega. Então, dê os exemplos que você quer que ele siga. Faça uma autocrítica, uma autoanálise e seja o adulto que você quer que o seu filho seja. Faz sentido isso para você? Escreve para mim se você acha que faz sentido isso, de você ser a pessoa, primeiro, que você quer que seu filho seja no futuro.
Se faz sentido, escreve aqui para mim. Quero ver se tem alguém ainda online conversando comigo. Vamos lá, vou esperar, hein? Eu vou escrever primeiro, então, ó. Acredito que precisamos ser o maior exemplo para os nossos filhos. Escreve aí alguma frase do que você acredita, se faz sentido para você ou não. Quero ver. Gente, então é isso. Te agradeço demais de você estar aqui comigo. Queria mesmo agradecer. Olha lá, o Alfredo Lima. Faz sentido sim. Obrigada, Alfredo. Obrigada, chefe. E agradeço por você ter ficado aqui comigo esse tempinho, viu? A Valdirene. Faz todo sentido. Não é, gente? Fala sério. Faz sentido, né? A gente ser o que a gente quer que eles sejam. Mesmo quando a gente acha que eles não estão olhando, eles estão sim lá na janela observando a gente, vendo o que a gente faz de bom e o que a gente faz de ruim também, né. Então, antes da gente apontar o dedo para o nosso filho, vamos observar quais são os 3 dedos que estão sendo apontados para nós mesmos e mudar esses 3 primeiro, né. Só assim a gente vai conseguir realmente contribuir para que esse jovem, nosso bem mais precioso, se torne uma pessoa de quem você vai ter orgulho no futuro, tá bom? Então obrigada, fica com Deus, até a próxima e já vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? Tchau, gente, fica com Deus, sempre alerta.